Vamos falar nessa aula sobre os operadores. Existem basicamente 5 tipos básicos de operadores. São eles: os operadores aritméticos, de associação, de incrementação, de comparação e os operadores lógicos. Os operadores aritméticos, como o próprio nome já sugere, realizam operações aritméticas. Os principais que nós conhecemos são soma, subtração, multiplicação e divisão. Nós temos também os operadores de associação, onde eles associam valores nas variáveis que podem utilizar operações numéricas em conjunto. Então, de associação aqui, ele vai meio que juntar o operador de atribuição com o operador aritmético. Então, quando eu quero, por exemplo, pegar o valor igual e já somar aquele valor com outro valor, por exemplo, que é o mais igual, menos igual e assim por diante. Nós temos o operador de incrementação, que pode incrementar ou decrementar valores, e nós temos também de comparação, que realiza a comparação dos valores em variáveis. Isso aqui é muito útil, principalmente em condições, quando a gente trabalha com condições em uma linguagem de programação. E nós temos operadores lógicos, que realizam operações lógicas entre variáveis, que seria o e lógico e o ou lógico, tá? Beleza, então vamos ver aqui um pouco sobre cada um deles. Operadores aritméticos, a gente tem aqui 6 operações, que eu posso citar para você. Então a soma, a soma, ela utiliza o operador mais, tá? Então olha só que legal. Eu posso criar uma variável chamada aqui $soma igual a dólar no 1 mais o dólar no 2, tá bom? Então estou aqui recebendo a soma de um número com outro. Subtração utiliza o operador menos, então no 1 menos no 2, então eu estou subtraindo um número com outro. A multiplicação, por outro lado, ela utiliza o asterisco. Então o asterisco é o que? É multiplicar um número por outro. Nós temos a divisão, que é a barra, tá? Essa barra aqui não é a barra vertical, tá? Essa barra nesse caso aqui também, beleza? Então estou dividindo um número por outro. Então essas são as 4 operações mais conhecidas, aqui nos operadores aritméticos: soma, subtração, multiplicação e divisão. Porém, é importante ressaltar também que a gente tem mais 2 operações, que é a operação de exponenciação, tá bom? O que é o exponenciação? É eu elevar um número por outro, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o operador 2 asterisco. Então, um é apenas para multiplicar, 2 são para elevar um número a outro. Então, nesse caso, eu vou elevar aqui um número ao outro, utilizando 2 asteriscos. A gente tem também o resto da divisão, que é muito útil, por exemplo, para eu verificar se o número é par ou é ímpar. Por exemplo, eu posso pegar o resto da divisão por 2 e verificar se o resto é 0, Todo número par que vai ser dividido por 2, o resto da divisão por 2 é igual a 0. Esse número é par. Se ele for diferente de 0, é um número ímpar. E qual é o operador que nós utilizamos para isso? É o operador do percentual, tá bom? Então no 1, percentual no 2. Então aqui são os operadores aritméticos, são muito úteis, Então aqui a gente tem o que? Nós temos 6 operadores aritméticos e 6 operadores aqui de atribuição, tá bom? O igual aqui ele serve mais uma vez para atribuir um valor para uma determinada variável. A gente tem também os operadores de associação, tá? Como eu falei para você, o operador de associação ele pega o operador de atribuição e o operador aritmético e eles se juntam e formam os operadores de associação. Como é que funciona? Basicamente, a gente tem aqui o operador mais igual, tá? Então, se eu colocar aqui, soma, a variável soma mais igual a 1, tá? Deixa eu até colocar aqui, fica melhor para você ver aqui no bloco de notas. Então olha só, eu tenho aqui variável soma mais igual a 1, tá? Então o que isso aqui está querendo dizer? É muito comum a gente ver código PHP desse jeito, tá? Isso aqui é o mesmo que isso aqui, soma. Então soma é igual a soma mais 1, beleza? Então é exatamente isso, tá? Então quando eu estou dizendo aqui, soma mais igual a 1, eu estou utilizando um operador de associação, tá? Estou querendo dizer que ele vai somar ele mesmo mais 1, beleza? A mesma coisa seria aqui com menos, tá? Só que se fosse menos, obviamente aqui
seria menos aqui também, tá bom? Então menos 1. E aí poderia ser 1, poderia ser qualquer número, né? E aí eu poderia ter também a multiplicação igual, tá? Multiplicação igual e a divisão igual, tá bom? Então são 4 os operadores aqui de associação. Lembra disso, né? Associação é você juntar o operador aritmético com o operador de atribuição. E aí a gente tem também o operador que nós chamamos aqui de incrementação, tá? Incremento geralmente é o que? É você pegar um número e somar ele mais um, tá? Então quando você faz isso, a gente chama na programação que você está incrementando um valor, beleza? E aí quando o contrário, você não quer incrementar, quer diminuir, né? Você quer diminuir em 1, a gente chama isso de decremento, tá? Então para fazer um incremento aqui, nós utilizamos o operador mais, tá bom? E para o decremento, menos. Então olha só que legal, a gente tem aqui a variável var mais. Então se ela tinha 1, o que vai acontecer? Ela vai agora ter 2, tá? Então isso aqui é o mesmo que var é igual a var mais 1. Mesma coisa a gente tem aqui, pode ser o contrário, né? O var menos seria o que? Var é igual a var menos 1, tá bom? Então os operadores de associação, incrementação e decremento, eles são bem parecidos entre si. E é importante que a gente saiba sobre eles também, porque em questões mais complexas um pouquinho, pode ter um código PHP e você tem que analisar o código PHP. Aí você vê uma variável lá e vê um operador como esse aqui, talvez você acabe ficando perdido, né? Caso você não tenha esse conhecimento dos operadores de associação ou operadores de incremento também. Então é um conhecimento útil aqui que a gente tem. A gente tem também as operações de comparação, tá? Comparação aqui a gente tem o que? O maior que, menor, o igual, o diferente, maior igual, menor igual, beleza? E aí eu aproveito, né, e apresento para vocês aqui o vardump, a função vardump, que ela retorna o tipo e o valor de uma expressão. Então isso aqui é muito interessante, né? Geralmente os operadores de comparação eles são muito utilizados em condições, tá? Eu posso verificar assim, eu tenho dois números, o número 4 e o número 8. Eu posso perguntar, o número 4 é maior que o número 8? E aí eu coloco uma condição, se o número 4 for maior que 8, faça alguma coisa, se não, faça outra coisa, tá bom? E aí é interessante que a gente pode utilizar esses operadores de comparação mesmo sem utilizar condições. E aí para isso eu posso utilizar aqui a função var_dump. Então eu estou perguntando, né? O número 1 é maior que o número 2? Imagine então que, vamos abrir aqui novamente o bloco de notas e vamos pensar então, vamos pensar que o número 1 seja igual a 4 e o número 2 seja igual a 6, tá? Então vou colocar aqui o dólar, beleza. E aí o que eu estou perguntando aqui, né? Vamos diminuir aqui. Eu estou perguntando o seguinte: número 1 é maior que o número 6? Que é o número que é 4, é maior que o número 6? Não, não é maior. Então ele vai vir aqui, ó, no vardump, ele vai retornar isso aqui, ó, bool e false. Por que ele vai fazer isso, né? Porque aqui o vardump, ele primeiramente retorna o tipo, né? Qual é o tipo? O tipo aqui é um valor lógico, né? Um valor booleano, que é ou verdadeiro ou falso. E nesse caso aqui é falso, né? Porque 4 não é maior que 6. E aí ele vem agora para a segunda condição. O número 1 é menor que o número 2, ou seja, 4 é menor que 6. Aí sim ele vai vir aqui dentro, né? E agora ele vai dizer que é true. Beleza? Que é verdadeiro. Aí nós temos a segunda a terceiro código aqui, né? Número 1 é igual a número 2. Esse dois iguais aqui, ele serve como comparação, tá? Então a leitura é: número 1, ou 4, é igual a 6? Não, 4 não é igual a 6. Então nesse caso ele vai retornar o quê? Ele retorna falso aqui. Beleza? Assim como a gente tem o operador de comparação igual, a gente tem o diferente. E o diferente é o quê? É o ponto de exclamação igual. Então a pergunta é: 4 é diferente de 6? Aí ele volta aqui novamente e retorna true. Beleza? Uma ressalva aqui sobre esses dois caras aqui é o seguinte: da forma como estão aqui, dois iguais, ele compara apenas o valor. E um diferente e o ponto de exclamação um igual, ele compara apenas o valor, tá bom? Como a linguagem PHP é uma linguagem de tipagem fraca,
né, na verdade fracamente tipada, que a gente chama, né, é interessante que a gente utilize o operador para comparar o tipo também, tá? Então, se eu quero comparar o valor e o tipo, eu utilizo aqui 3 iguais, ou, se for diferente, é o ponto de exclamação e 2 iguais, tá bom? Isso aqui é muito útil, por exemplo, né, porque eu posso ter aqui um número 2 e o número 2 aqui entre string, né? Então, aqui nós temos um inteiro e aqui um string. Então, se eu perguntar 2 é igual a 2, ele vai me dizer que é, porque o valor é o mesmo. Agora, nós sabemos aqui que um é inteiro e outro é string. Então, nesses casos, né, a gente deveria utilizar mais um igual aqui. Vamos aumentar aqui. Que aí, nesse caso, ele faria o que pra gente? Ele ia nos dizer o seguinte: 2 é igual tanto em valor quanto em tipo do que esse 2 aqui. Aí ele retornaria como falso, tá bom? Então, uma ideia interessante aí pra gente entender sobre isso. A gente tem também o maior ou igual, tá? Então a pergunta: 4 é maior ou igual a 6? Não, o 4 nem é maior, muito menos igual. Então nesse caso ele retorna aqui o que? Ele retorna falso. Por último, o número 1 é menor ou igual ao número 2? O número 1 é menor, então 4 é menor que 6. Não é igual, mas é menor. Então nesse caso ele retornaria aqui true. Perfeito? Beleza, então esses são os operadores aqui de comparação. A gente tem aqui os operadores lógicos, né? Que o operador lógico aqui, o e lógico e o ou lógico. Então a gente pode utilizar o e lógico com o AND, podemos utilizar um e comercial e 2 e comerciais aqui nesse caso, tá? Geralmente isso aqui é muito comum nas condições. Na aula de condições a gente vai ter um exemplo, né, que vamos utilizar um operador lógico, seja o e ou o ou lógico. O ou lógico, por outro lado, pode ser utilizado o OR, ou uma barra vertical ou 2 barras verticais aqui, beleza? Aqui você encontra um exemplo, né, de algo que eu acabei de explicar para você sobre os operadores de comparação. Então nessa aula, revisando, né, a gente aprendeu alguns operadores, né, aritméticos, comparação, lógico, operadores de associação e de incremento, né? E esses operadores eles são muito úteis para que possamos consolidar o nosso conhecimento sobre a linguagem PHP.